E olha, gente, a partir deste mês agora de setembro, prestem atenção, os planos de saúde devem incluir em sua cobertura, aliás, de forma obrigatória, o implante subdérmico contraceptivo. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS, essa medida vale para mulheres com idade entre 18 e 49 anos, como uma forma de prevenção à gravidez não desejada. Vamos entender tudo isso e os detalhes ao vivo com a Maria Maciel. A gente quer saber, Maria, como é que essas mulheres podem buscar esse direito, né? Pelo menos uma boa notícia, né? Mas por que só até os 49? Por que não depois? Enfim, porque tem mulheres que já engravidaram aos 50, 55, né, Maria? Pois é, isso é uma grande conquista para as mulheres e isso vem, claro, logo depois de o SUS, né, o governo, anunciar que o Implanon também vai ser ofertado pelo SUS, né? Não tem data ainda, mas já sim vai fornecer também. Agora, vale a gente aqui esclarecer, né, explicar o que é esse implante conhecido como Implanon. É um implante subcutâneo, então a gente tem as pílulas anticoncepcionais, tem gente que toma a injeção, tem gente que coloca o DIU. Esse é um implante que coloca-se embaixo aqui da pele, né, e normalmente aqui no braço, e vai sendo liberado, né, aquela quantidade necessária, né, de hormônio, aí no caso, para impedir a gravidez. Então, aquela gravidez indesejada. Então, esse implante, ele substitui, por exemplo, o fato da mulher todo dia ter que ir lá tomar uma pílula, vai lá outro dia, muitas vezes esquece, não coloca. Então, é uma forma assim de planejamento familiar, né? Porque a mulher evita essa gravidez por 3 anos. Agora, como é que vai funcionar, então, com essa decisão da ANS? Aqui do meu lado está o advogado Juliano Pessoa para trazer esses esclarecimentos aqui. Muita gente quer saber como é que vai funcionar e já está valendo. Como é que funciona? A mulher, no caso, ela tem essa solicitação médica da ginecologista e ela tem que solicitar ao plano de saúde, o Implanon, esse implante. Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde, isso é quem nos assiste. Isso mesmo, Maria, né? Como já acontece com o DIU, por exemplo, né? Alguma paciente que de repente já fez esse tipo de solicitação ao plano, acontecerá da mesma maneira. Então, ou seja, certamente as operadoras irão disponibilizar suas redes credenciadas, aquelas que irão fazer esse tipo de implantação nas pacientes, e ela direcionará a paciente para aquela rede específica. É importante que a gente ressalte aqui a importância, inclusive, das inovações legislativas que houveram desde a pandemia para cá, inclusive com atualizações das normas da ANS, porque isso só passou a acontecer de 2022 para cá, quando, por meio de decreto na época da pandemia, se especificou que caso a Conitec introduzisse no SUS, os planos teriam que até 6 meses incluir também no rol da ANS. Então, isso se transformou em lei. Atualmente é uma lei que vigora no país e por isso essa agilidade maior quando a gente verifica que implantou no SUS, automaticamente já vem também para o rol da ANS. E é importantíssimo que o médico tenha um leque de opções para escolher junto com a sua paciente qual é o tipo de método contraceptivo que melhor se adequa à necessidade daquela paciente específica. Como a gente sabe, qualquer tipo anticoncepcional, contraceptivo, tem as suas contraindicações. E isso quem vai avaliar é o profissional médico. Exato, a operadora ela não pode se insurgir nesse ponto, tá, Maria? Então, você questionando a prescrição do médico assistente. O médico assistente é que irá verificar a adequação de determinado método àquela paciente específica, se já foi feita essa análise. E, por fim, houve uma prescrição, o plano não tem que se insurgir questionando a prescrição em si, e sim disponibilizando conforme a ANS agora preconiza, por meio de inclusão expressa prática no rol da ANS. Agora, o plano de saúde, ele tem um prazo para fornecer o produto, indicar qual clínica vai ser feito o procedimento? Olha, ele seguirá os prazos que já se segue normalmente com outros medicamentos que são disponibilizados, tá? Então, existe uma regrinha para cada tipo de medicamento, mas o plano não pode criar qualquer tipo de obstáculo ou postergar isso além das previsões normativas da ANS. Então, é importante que a paciente, no caso aí, fique muito atenta, solicite o seu plano. O plano tem até 10 dias hoje, via geral, de regra, para poder trazer uma informação para esse paciente de como é que isso irá se proceder. E ela será direcionada automaticamente. E vale ressalvar, Maria, por mais que nós sempre destaquemos aqui a questão do rol da ANS, que é uma cobertura obrigatória, nós temos legislação também que prevê que o rol não é cobertura absoluta, ou seja, não está ali
tudo que o plano tem que cobrir. Nada impede que, caso a paciente necessite por alguma especificidade, que o médico prescreva ou indique algum procedimento ou tratamento que não conste no rol e não por isso a operadora não tem que cobrir. Naturalmente, ser analisado caso a caso, mas é importante que as pessoas saibam. O rol da ANS é referência básica, não é toda a totalidade de cobertura. Agora, em relação a essas clínicas, a paciente, por exemplo, ela não pode escolher onde ela quer colocar, nesse caso, a operadora ela tem esse direito aí de indicar uma clínica que seja credenciada e que ela indique. Exato, assim como acontecem com os profissionais, né? Os profissionais também têm uma listagem ali na operadora, né? Com determinada especialidade, a mesma coisa, o mesmo racional serve para as clínicas. Então, ou seja, a operadora é que indicará, olha, nós temos clínica A, B e C, que são clínicas credenciadas, e você pode buscar qualquer uma delas para poder fazer o seu método. Mas a paciente, a partir do momento que ela querer escolher, não, eu só quero na clínica X, aí ela passa a ter que arcar, em tese, com essa clínica de forma particular, salvo se houver alguma especificidade que justifique a indicação específica naquele tipo de estabelecimento. Se isso não for comprovado, de fato, a regra geral das normas e da legislação é que o plano indique a sua rede credenciada e ali a paciente seja assistida adequadamente. Se essa assistência não for adequada e assim se comprove, aí sim é quando a gente passa para as exceções, que é você ser atendido fora da rede credenciada. Ok, muito obrigada, então, pelos esclarecimentos, né? Uma boa notícia, né? E a gente gosta de trazer essas boas notícias, né, Wilson? E esse implante também vai ser ofertado pelo SUS. A gente ainda não tem a data, mas a previsão é que seja até o final do ano, para que as mulheres possam escolher, né, o melhor tipo de contraceptivo que se adeque ao seu corpo, às suas necessidades, ao seu planejamento familiar, e isso que é importante. É com você aí no estúdio. Excelente notícia, excelente iniciativa. Mais uma vez, Maria, obrigado pela prestação do serviço. Agradeço ao doutor Juliano Pessoa também pelas informações importantíssimas trazidas aqui e as explicações, né? Porque a gente sabe que a gente tem uma quantidade grande de crianças que às vezes nascem porque existe uma questão, enfim, social, cultural, enfim. Pra vocês terem ideia, tem algumas famílias mais pobres que se a mulher pedir que o marido coloque um preservativo, ele quer logo fazer a pergunta: por que você não me quer? Por que você está pedindo para fazer isso? Está com outro? A questão cultural, a educação, enfim. Então, tudo isso a mulher pode fazer sem atrapalhar o relacionamento, com toda tranquilidade e ainda planejando, né, a quantidade de filhos que se pode ter numa realidade que nós estamos vivendo atualmente. Excelente isso para a mulher. Parabéns, Maria. Obrigado mais uma vez, doutor Juliano Pessoa, pelas informações brilhantes e sempre didáticas aqui. Prestação de serviço pura no nosso fenômeno Fica Alerta, tá bom? Muito bem.